Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de celebração. Oramos para que o Senhor fale profundamente ao seu coração. E hoje nós chegamos ao capítulo de número 5, na verdade ao final do capítulo 5 do livro de Levítico. Você pode abrir a sua Bíblia para lá e nós vamos hoje olhar mais um pouco daquilo que o Senhor deixou registrado nesse livro para que nós pudéssemos aprender com ele. Quem tem acompanhado as nossas mensagens, a última vez que estivemos em Levítico, descobrimos que todos pecam. E nós vimos que desde o sumo sacerdote até a pessoa mais comum, todos tinham que purificar o lugar da adoração, isto é, tinham que confessar os seus pecados para que eles então pudessem se aproximar de Deus e o Deus Santo pudesse também se locomover no meio deles. E aí então nós todos aprendemos que aquilo que nós temos como desafio diário é apresentarmos a nossa confissão a Deus, sabendo que em Cristo nós receberemos o perdão de Deus, porque Cristo é aquele que morreu por nós, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Ele já tendo feito o sacrifício, por Ele nós podemos pedir perdão a Deus. E hoje, quando a gente chega no capítulo 5, a partir do versículo de número 14, nós vamos descobrir que agora o autor, o próprio Senhor, fala com o povo a respeito, continua falando a respeito de pecado, e agora especificando um pouco melhor e falando sobre pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. E convidamos então você a fazer a leitura aí com a gente, acompanhando na sua Bíblia. Levítico capítulo 5, a partir do verso de número 14, nós encontramos o seguinte: o Senhor disse a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho sem defeito, avaliado em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim fará restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará um quinto e o dará ao sacerdote. E com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação em favor dele e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá por causa de sua maldade. E levará ao sacerdote uma oferta pela culpa, um carneiro do rebanho sem defeito, corretamente avaliado, e em favor dele o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária, e ele será perdoado. É uma oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Capítulo 6. E o Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, enganando o seu próximo, sobre um depósito ou penhor ou roubo, ou tiver praticado extorsão contra o próximo, se achar algo perdido e enganar ou jurar com falsidade sobre isso, ou se fizer qualquer coisa em que o homem costuma pecar, enfim, se houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve por extorsão, ou o depósito que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou com falsidade. Restituirá tudo e mais um quinto, e devolverá ao legítimo dono no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como oferta pela culpa, levará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito. Ele o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente avaliado. E em favor dele, o sacerdote fará expiação diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, pelas quais se tenha tornado culpado.
É isso que nós vamos ver hoje, e na verdade na leitura já nos parece ficar claro que havia a possibilidade das pessoas pecarem contra Deus e havia a possibilidade das pessoas pecarem contra o próximo. Seja como for, deveria ser oferecida uma oferta como pedido de perdão a Deus e uma restituição de 20% do valor da oferta que foi avaliado. Ele tinha que dar 20% a mais, reconhecendo assim o seu pecado para então ser perdoado. Hoje, pela graça de Deus, nós não precisamos mais matar animais para pedir perdão. Mas é claro, assim como naqueles dias, nós hoje, que também somos pecadores, pecamos contra Deus e pecamos contra o próximo. Ao pecarmos, como já temos aprendido, precisamos confessar o nosso pecado. E aí temos a Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é aquela pessoa que se entregou por nós em nosso lugar, e hoje, por meio dele, ao confessarmos o nosso pecado, obtemos o perdão de Deus. Mas antes de continuarmos, crianças, vamos ao nosso desenho de hoje. E no nosso desenho de hoje, como tem sido comum, vai ter uma cruz. Então você vai desenhar uma cruz. A cruz no modelo que a gente conhece, né? Aquela cruz com a parte vertical e a parte horizontal. No alto da cruz, você vai desenhar um coração e dentro do coração você vai escrever Deus. Tá? Então lá no alto da cruz você vai fazer um coração e vai escrever Deus. Aqui embaixo da cruz, você vai fazer outro coração e você vai escrever eu. Ou você pode colocar o seu nome. Tá? Se fosse o meu desenho, poderia escrever Luiz. A joia? De um lado da cruz, na lateral da cruz, você vai fazer outro coração e de novo vai escrever o seu nome ou escrever eu. Tá bom? Você vai escrever ali. E o último coração do outro lado da cruz, você vai escrever amiguinhos ou meus amigos, tá bom? Então esse é o desenho. A cruz, no alto da cruz, um coração escrito Deus e embaixo um coração escrito o seu nome. De um lado, você vai escrever vai fazer mais um coração, escrever o seu nome, e do outro lado um coração escrito, pode ser vários nomes dos seus amiguinhos, de pessoas da sua casa, do papai e da mamãe, enfim, nesse coração você pode até fazer um coração maior e escrever o nome de várias pessoas. Qual é a ideia do nosso desenho? A ideia do desenho de hoje é mostrar exatamente o que nós estamos falando, que nós, que estamos aqui embaixo, pecamos contra Deus e nós pecamos contra o próximo. E como é que a gente faz quando a gente peca contra Deus e contra o próximo? Quando a gente peca contra Deus, como que a gente pede perdão a Deus? Por meio de Jesus Cristo, que está simbolizado aí pela cruz. Quando a gente peca contra os nossos amiguinhos, contra outra pessoa da nossa família, ficamos bravos com papai e mamãe, xingamos papai e mamãe, como que a gente pede perdão? Por meio de Jesus Cristo, a gente pede perdão à pessoa e pede perdão a Deus. Essa é a ideia do nosso desenho. E esta é a ideia do texto que nós vimos. Dos versículos 14 até o versículo 19, é o pecado contra Deus. E como é que se pecava contra Deus? Sendo desleal a Ele. O texto fala sobre as coisas sagradas. E era possível trair a confiança do Senhor, pecando contra Ele, errando o alvo, fazendo com que houvesse uma quebra do nosso compromisso com Ele. No caso aqui do povo para com Ele, aquilo que foi combinado, quebrava-se isso. Era uma das formas. Podia-se pecar por ignorância, o texto está dizendo isso. E o texto fala isso porque lá no livro de Números, lá no capítulo 15, se eu não estou enganado, fala do pecado por arrogância. Aqui no capítulo 5, no versículos 14, 15 até o 19, fala de um pecado que era intencional. Melhor dizendo, não tinha-se a intenção de fazer.
foi algo que escapou, digamos assim, não queria fazer, mas acabou fazendo. Porém, quando a gente vai em Números, a gente descobre que algumas pessoas pecavam por arrogância. Então aqui é diferente. Mas mesmo assim, sendo pecado por arrogância ou sendo um pecado involuntário, é pecado do mesmo jeito e precisa ser confessado. E nós pecamos quando somos desleais a Deus. E aqui ele fala que podia-se pecar nas coisas sagradas do Senhor. Qual é a ideia? Essa ideia de coisas sagradas é aquilo que o profeta Malaquias vai trazer como uma palavra de exortação, de acusação contra o povo. Principalmente Malaquias capítulo 3, em que ele fala que o povo estava oferecendo a Deus animais defeituosos, estava oferecendo qualquer coisa para Deus e mais do que isso, estava roubando de Deus aquilo que era o melhor, que seria para Deus, eles estavam pegando para si, estavam roubando nos dízimos e nas ofertas, e ainda questionavam em que nós temos de roubado. É a ideia da deslealdade, de o povo estar agindo com Deus de maneira desleal. É isso que esses versículos do 14 até o 19, mas mais especificamente a deslealdade até o versículo de número 16. Quando a gente entende isso e trazemos para os nossos dias, a gente consegue perceber que é muito possível que nós sejamos também desleais com o Senhor. Nós somos desleais com o Senhor quando nós, ao invés de fazermos alguma coisa para promover a glória dele, para adorá-lo, nós fazemos pensando em nós mesmos. Nós fazemos de maneira a buscar algum privilégio para nós, alguma recompensa para nós. Recentemente, ouvia um pequeno trecho de uma palestra dada pelo compositor e também cantor, músico cristão chamado Asaf Borba, e ele desafiou numa parte do vídeo algo que eu achei muito interessante. Ele fez um desafio para aqueles que querem estar servindo ao Senhor por meio da adoração, da música. Ele disse: não permita que o altar se transforme em palco. Altar tem que ser altar. Quando você está ali na frente, você tem que entender que ali é um altar e não um palco. É um lugar onde Deus deve ser adorado e não você ser adorado, reconhecido. O apóstolo Paulo, quando conversa com a igreja lá de Corinto, ele exorta a igreja porque os irmãos se reuniam para a ceia, mas eles se reuniam não para promover a glória de Deus e abençoar a vida do próximo. Cada um se reunia para comer o máximo que podiam, pensando somente em si mesmos. Nós pecamos dessa forma, somos desleais a Deus, quando deveríamos entregar a Ele algo e ficamos para nós. Nós somos desleais a Deus quando nós valorizamos o mundo. A ideia das coisas sagradas nós deixamos de lado e nos apegamos às coisas do mundo. Tiago fala sobre isso no Novo Testamento, Tiago capítulo 4, versículos de 1 até o 5. E lá ele vai dizer, olha, quando você se coloca como amigo do mundo, você se põe como inimigo de Deus. Ele vai falar que aquilo que a gente pede, a gente tem orado e pedido a Deus, mas é de uma forma egoísta. O que a gente percebe é que ainda hoje nós podemos ser desleais pecando contra o Senhor. Nós podemos ser desleais pecando contra o Senhor quando nós não damos a Deus aquilo que é dele. Na verdade, quando não damos a Deus tudo o que nós somos e o que nós temos. Você já percebeu como que no nosso dia a dia nós temos a nossa agenda? E quando é possível, a gente coloca Deus nessa agenda que nós temos elaborada de vencer, de conquistar, de ganhar. Eu tenho uma vida, eu tenho uma carreira, eu tenho um monte de planos e eu preciso conseguir estas coisas. E aí quando é preciso, principalmente quando a corda aperta no pescoço, alguma coisa não dá errado, aí eu vou lá e trago Deus para a minha agenda, pedindo, Senhor, por favor, me ajude. Mas ao contrário do que nós fazemos, o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, verso 24,
Ele disse que em nada considerava a vida preciosa para ele mesmo, mas o importante para ele era completar a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, que era o quê? Dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Dos versículos 14 até o 16 de Levítico, o que nós vemos é o povo pecando contra o Senhor, pecando, transgredindo por ignorância, pecando contra as coisas sagradas, deixando o Senhor de lado, sendo desleais com Ele. E hoje a gente descobre que nós podemos fazer a mesma coisa. E nós ainda pecamos contra o Senhor quando não o louvamos por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E o culpamos quando alguma coisa dá errado. Isso acontece com muita frequência. Os amigos de Jó foram repreendidos por não terem falado a verdade a respeito de Deus. Jó capítulo 44, versículo 7, vemos a repreensão de Deus contra os amigos de Jó. E nos dias atuais, nós temos pecado contra Deus porque esquecemos de agradecer tanta coisa que Ele nos faz durante o dia, mas reclamamos por um detalhezinho que não ficou no seu devido lugar, na nossa opinião. E aí então nós pecamos contra o Senhor. Mas os versículos 17 até o 19 mostra que eles naqueles dias estavam pecando também, não só por serem desleais, mas por serem desobedientes. Veja que o texto fala que a pessoa podia pecar fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, isto é, desobediência aos mandamentos era pecado, e na verdade continua sendo pecado. Se eles fizessem qualquer coisa que o Senhor proibiu, já estavam pecando. E o livro de Levítico tem uma série de regras. A gente encontra os mandamentos do Senhor por toda a Escritura. E é claro, o ser humano, ele é falho e ele não vai conseguir cumprir tudo. E o Senhor, sabendo disso, o Senhor sendo bondoso e misericordioso, versos 18 e 19, ele diz, olha, ao pecar, vai lá e ofereça o sacrifício. Vai lá e entrega aquilo que precisa ser feito. E assim como nós vimos também nos versículos anteriores, foi desleal com o Senhor, vai lá e apresenta o sacrifício. E aqui no caso, mais especificamente, acrescente 20%, avalie o sacrifício, o valor daquele animal e coloque um valor a mais por sua deslealdade, pela sua desobediência, pelo seu pecado. E este pecado era contra Deus. E veja, o texto inclui todas as pessoas, a gente já viu isso na outra ministração. Assim como hoje nós sabemos que todos são pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram. E é claro, isso não é agradável de se ouvir. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso sabermos que, assim como naquela época o Senhor providenciou um meio de se pedir perdão, que era matando um animal, hoje nós também, por meio do Senhor Jesus Cristo, que foi o método usado por Deus para que nós pudéssemos alcançar o perdão dele, nós também podemos chegar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa. Cristo é aquele que pagou e apagou as nossas dívidas diante de Deus. Se você olhar em Colossenses capítulo 2, versos 13 até o 14, um verso lindo, versículos lindos da palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, diz assim, e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removendo do nosso meio, cravando-a na cruz. Olha só, Jesus é aquele que pagou a nossa dívida e apagou a nossa dívida. A expressão aqui usada para apagar podia indicar duas coisas, ou a ideia de apagar dívidas naquela época podia ser de duas formas. Ou se pegava
a dívida, né, o papel, a descrição da dívida, e fazia-se um X vermelho nessa dívida. Essa era uma das formas, e colocava lá, está pago, já está vendo o X vermelho, está paga a dívida. Outra forma era pegar a dívida, e como o papel permitia, pegava-se uma espécie de esponja molhada, ou um pano umedecido, melhor dizendo, e apagava toda aquela escrita, de forma que você olharia para o papel e não veria mais nada escrito e nem saberia qual tinha sido a dívida. A palavra usada aqui é a ideia de pegar o pano úmido e passar e limpar aquela dívida. Assim como naqueles dias Deus providenciou um meio do pecador pedir perdão e acertar a sua situação com o Senhor, da mesma forma hoje nós temos em Cristo condições de fazer isso. E é o texto que a gente tem citado, 1 João 9, confesse o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Basta que nós façamos isto. E se você tem a dívida paga por meio de Cristo Jesus e ainda não aceitou a Ele, não crê nele totalmente, é mais do que hora de você fazer isso. Por quê? Porque todos nós somos pecadores e não é legal, não é confortável ouvir isso. Mas é muito bom saber que Deus, por meio de Cristo, nos dá o perdão dos nossos pecados. Por quê? Como pecadores, nós pecamos contra Deus. É isso que nós vemos aqui nesses versículos de 14 até 19 de Levítico capítulo 5. Porém, nossa relação neste mundo não é só a nossa relação com Deus. As crianças estão aí desenhando, elas fizeram Deus no alto da cruz e embaixo eu. Mas tem a outra parte da cruz no modelo que conhecemos. Eu de um lado e o próximo do outro lado. Família, amigos, colegas de trabalho, de escola. Nós pecamos contra essas pessoas também. E o texto diz que nosso pecado contra essas pessoas, na verdade, é um pecado contra Deus. Transgressão contra o Senhor, diz o texto, enganando o próximo. Observe que quando você peca contra alguém, você na verdade está pecando contra Deus em primeiro lugar. É uma transgressão contra o Senhor enganando o próximo. A gente vê isso logo no começo do capítulo 6. Transgressão contra o Senhor enganando o próximo. E como é que se enganava o próximo? Olha, se enganava o próximo de várias maneiras. A gente viu aí na leitura. Esse enganar poderia ser quando a pessoa te entregava uma coisa ou entregava a alguém alguma coisa e dizendo, olha, guarda aí para mim. Passado um tempo a pessoa ia lá buscar e aí então aquela que ficou com o objeto dizia, não, você não deixou nada aqui comigo não. Então isso era a tal da mentira, do engano, do roubo. Se enganava ou se prejudicava ou pecava contra a outra pessoa, extorquindo a pessoa. De uma maneira violenta, tomando o que era dela. Miqueias fala que isso acontecia na sua época. Miqueias 2:2 vai falar para a gente que o pessoal olhava a posse do outro e ia lá e tomava. Cobiçava a casa, ia lá e tomava. E fazia isso até às vezes com violência contra o homem e contra a sua casa, contra a pessoa e a sua herança. Era uma forma de pecar contra o próximo. Outra forma de pecar era quando se enganava. Enganava o próximo de que maneira? Achava-se alguma coisa perdido e às vezes mesmo sabendo quem era o dono, pegava para si e ficava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Aqui no Brasil é aquela nossa ideia brasileira de que achado não é roubado. Essa é a nossa ideia, mas Deuteronômio capítulo 22, versos de 1 a 4, contraria um pouco esse nosso conceito. E talvez seja um bom momento para mudarmos isso da nossa mente. Deuteronômio capítulo 22, versículos de 1 a 4, diz assim: se vires extraviado o boi ou a ovelha do teu próximo, não será omisso em relação a eles. Tu os reconduzirás sem falta ao teu próximo. E se teu próximo não morar perto de ti,
ou não o conheceres, tu os levarás, quer dizer, levará os animais para a tua casa e ficarão contigo até que ele venha procurá-los. Então os devolverás. Assim farás também com o jumento, com as roupas e com qualquer outra coisa que o teu próximo tiver perdido, e tu achares, não poderás deixá-los de lado. Se vires o jumento ou o boi do teu próximo caído no caminho, não serás omisso em relação a eles, sem falta, o ajudarás e o levantá-lo, e vai ajudá-los a levantar. Perceberam aqui? Achado não é roubado, é uma ideia brasileira e não bíblica. Você não sabe de quem é, não sabe aonde mora a pessoa que perdeu, guarda e espera a reclamação, digamos assim, o anúncio. Você está andando na rua e vê aquele cachorrinho que você sempre sonhou em ter, e o cachorrinho está lá perdido. Você vai lá, pega e vai para casa e entende, é bênção de Deus, achado não é roubado. Mas mesmo assim você vê o anúncio lá de alguém comunicando nas redes sociais, olha, perdi isso, dou tanto. E mesmo se não há uma recompensa, você, ao saber, deve ir lá e devolver. Outros países tendo uma cultura diferente. A Suíça, por exemplo, quando alguém encontra alguma coisa na rua, normalmente, se a coisa não for deteriorar ao tempo, eles deixam no mesmo local, para que a pessoa que perdeu, ao voltar, passando por ali, ela possa novamente encontrar. Uma cidade no Japão, chamada Fukuroishi, há um testemunho de alguém que conta que, num determinado parque, há uma bola, e essa bola está lá há mais de um ano, e ninguém leva a bola para casa. Algumas pessoas até brincam com a bola ali no parque, mas a deixam lá, porque ninguém sabe a quem pertence. Aqui o texto está dizendo que era possível enganar o próximo desta maneira. Eu achei, então é meu. Tudo isso era pecado contra o próximo, e ao pecar contra o próximo, o que precisaria ser feito? A restituição. E a restituição envolvia apresentar diante de Deus, primeiramente, envolvia a admissão do pecado, é claro. O texto deixa bem claro, olha, percebeu que errou, admita que errou. E aí a gente lembra lá de Mateus, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, vai falar alguma coisa sobre, olha, quando você for levar a sua oferta até o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, vai lá e acerta primeiro com o teu irmão, depois você volta para oferecer a tua oferta. Acertar a situação com o irmão é mais importante do que ele prestar a adoração ali com alguma pendência. Então a primeira coisa, o primeiro passo era admitir esse pecado. E aqui a gente, ao fazermos a leitura, a gente vai perceber que essa restituição ela tinha que ser feita. E ela tinha que ser feita da mesma forma como foi dito anteriormente. Avaliado o valor do animal e 20% a mais deveria ser dado. Por quê? Aquela pessoa foi privada do uso do seu bem durante algum tempo. E você, tendo enganado a ela de alguma forma, dessas maneiras que foram citadas, deveria repor esse prejuízo. O Senhor pensa em todas as coisas, para que haja justiça em todo o processo. Mas é claro, não era só a restituição, o acerto não era só com a pessoa, não era só restituir 20% a mais a ela, mas tinha também que se oferecer o animal em sacrifício ao Senhor como pedido de perdão. Por quê? Porque o pecado contra o próximo é pecado contra Deus. Isso significa que ao pecar contra alguém, eu preciso pedir perdão a ela, mas preciso também pedir perdão a Deus. E como que eu faço para acertar as minhas contas com o próximo? Por meio de Cristo. Esse é o desenho das crianças, que tem a cruz, tem eu de um lado e o próximo do outro. Por meio de Cristo, eu chego até ela e peço perdão a ela. E peço perdão por meio de Cristo a Deus, a quem eu também ofendi. Esse texto aqui, ele é um texto que mostra que, sendo pecadores, todas as pessoas vão errar.
mesmo que por ignorância. Não foi por arrogância, foi por ignorância. Mas aí vem toda a orientação de Deus para que, ao perceber o pecado, se confesse o pecado, para que então seja perdoado. Para que este culpado possa ser perdoado. E sendo perdoado, estará em condições de estar de novo em aliança com o Senhor, em comunhão com o Senhor. O que a gente aprende, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós precisamos, ao reconhecermos o nosso pecado contra Deus, pedirmos perdão. Ao reconhecermos o nosso pecado contra o próximo, pedirmos perdão. E podemos fazer isso por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se todos somos pecadores, vale lembrar que o único meio de salvação é Jesus Cristo. Então, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, reconheça, entregue a sua vida a Ele, reconheça-o como o Senhor da tua vida para que você seja salvo. E se você já é salvo, tenha uma vida constante de confissão ao Senhor. Pecando contra Ele, peça perdão. Pecando contra o próximo, peça perdão ao próximo, peça perdão a Deus. E faça aquilo que o autor lá do livro de Atos vai falar para a gente. Lá está descrito, Atos capítulo 24, verso 16. Por isso, procuro sempre ter consciência limpa ou inculpável diante de Deus e dos homens. Eu preciso estar em ordem com Deus e com o próximo. Afinal de contas, é em Levítico que nós encontramos lá aquele texto que fala para a gente amar ao próximo. Levítico capítulo 19 fala: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E acima de tudo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o desafio para cada um de nós e cremos que em Cristo nós conseguiremos fazer isto para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra, pela orientação que o Senhor nos dá, e oramos para que cada um de nós, em todo o tempo, possamos confessar os nossos pecados, acertando a nossa situação com o Senhor, e também, ao pecarmos contra o próximo, que possamos acertar a nossa situação com Ele, e que quando alguém pecar contra nós, que possamos perdoá-la, assim como Cristo, assim como Deus em Cristo, o Senhor em Cristo tem nos perdoado. Que possamos perdoar e possamos pedir perdão livremente, com o coração aberto e pronto, para sermos trabalhados pelo Senhor em todo o tempo. Muito obrigado pela tua palavra, oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar muito sua vida e sua família. Crianças, mandem para o grupo da igreja no WhatsApp o seu desenho e vamos ter o nosso tempo de comunhão. Que Deus abençoe a semana de cada um e que tenhamos um restante de noite na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.